Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Teremos aqui atualizações sobre Nenê e sobre o julgamento do Vasco também, né? Nenê e Vasco seriam julgados no dia de hoje, mas o julgamento foi adiado. Então o Nenê está confirmado, garantido para o jogo da sexta-feira contra o Náutico. Vamos falar também sobre Léo Matos, né, que hoje concedeu entrevista coletiva e soltou o verbo, né? Falou bastante coisa e garantiu ali que o Vasco vai jogar a Série A em 2023. Garantiu que o Vasco vai conseguir o acesso nessa temporada. Vamos falar também sobre os ingressos de Cruzeiro e Vasco, que tá dando polêmica, né? O Ronaldo meteu a mão ali nos ingressos, meu amigo, e tá muito caro. A torcida vascaína tá revoltada aí na internet. Então, vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta, eu tenho um recado do Speech. Você que é apaixonado por futebol, pode testar os seus conhecimentos no Fantasy Game Speech, que é totalmente de graça. Isso mesmo, é um simulador de futebol gratuito, onde você joga, desafia os seus amigos e se diverte. Lá no Speech, você escolhe a liga que você quer jogar, onde você quer montar o seu time, você compra jogador, vende jogador, enfim, você comanda, meu amigo. O comando do clube está nas suas mãos. O link para baixar o Speech está aqui na descrição desse vídeo e é completamente de graça. A vinheta vai rodar e eu tô voltando. Aqui falando sobre STJD. Hoje teríamos o julgamento do Vasco e do Nenê. Além de Vasco e Nenê, o preparador físico Daniel Félix também seria julgado, né? Nenê e Daniel Félix foram expulsos na partida Vasco e Chapecoense e o árbitro relatou ali na súmula ofensas, né? E por isso os dois seriam julgados, poderiam ser punidos. Além dos dois, São Januário também seria julgado, né, por conta de objetos ali arremessados, uma garrafa d'água que foi arremessada no gramado e o árbitro também relatou na súmula, né, e o Vasco poderia levar uma multa ou perder mando de campo. Enfim, nada disso aconteceu. O julgamento foi adiado. O jurídico do Vasco conseguiu, né, a gente pode dizer, uma vitória nessa quarta-feira. Os advogados do clube tiveram ali acolhido o requerimento no STJD para adiar o julgamento do meia Nenê e de São Januário por conta dos acontecimentos no jogo contra a Chapecoense no final de julho. Ainda não há uma nova data para esse julgamento. Como eu havia afirmado, Nenê e Félix foram denunciados ali pela Procuradoria do STJD com fundamento no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que dispõe sobre assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste código. A punição prevista nesses casos é de 1 a 6 partidas. Então o Nenê e o preparador físico do Vasco poderiam pegar até 6 jogos, né? Mas o julgamento foi adiado e não aconteceu. O advogado do Vasco, Marcelo Jucá, argumentou que a denúncia apresentada pela Procuradoria do STJD continham erros que impediam o seguimento do processo. E o pedido do Vasco, né, foi acolhido, o julgamento foi adiado, ainda não tem data e Nenê está confirmado, né, para o jogo de sexta-feira contra o Náutico em São Januário. Nenê vai ser muito importante, né, nessa partida, apesar das críticas que a gente tem ao Nenê, ele nessa Série B ainda faz diferença e deve começar como titular a partida contra o Náutico. Final em São Januário, né? Todos os ingressos esgotados, o Vasco precisa muito do apoio da sua torcida e precisa muito dessa vitória contra a equipe pernambucana. Bom, mudando o assunto aqui agora, outro jogador muito experiente concedeu entrevista hoje no CT Moacir Barbosa. O lateral direito Léo Matos, né, falou com a imprensa e falou ali sobre o atual momento do Vasco, a pressão, né, que o Vasco está sofrendo nesse campeonato, nesse momento, com certeza o momento mais delicado do Vasco na temporada. E o Léo Matos foi perguntado exatamente sobre isso, né, que não precisava dessa pressão toda. O Vasco chegou ali a estar 8, 9 pontos à frente do quinto colocado, deixou toda essa vantagem pelo caminho e nesse momento a diferença é de só 1 ponto. Não precisava, né, Léo Matos, de todo esse sufoco. Ele falou sobre isso, mas se mostrou muito confiante, né, no acesso. Chegou a dizer que tem certeza que o Vasco vai subir para a primeira divisão. Confira o que disse o Léo Matos. Não precisava, né, mas é o que se apresentou no momento. Nós vivemos
de uma forma um pouco mais confortável, digamos, há um mês atrás, quando a diferença estava em 8 pontos, chegou a estar até 9 pontos, se eu não me engano. Cara, mas são coisas que acontecem no futebol, são coisas normais e temos que superar. Se a cobrança tá grande de fora para dentro, internamente está maior ainda, entre nós, entre os jogadores, porque a gente sabe que em alguns momentos a gente está deixando um pouco a desejar, a gente precisa melhorar em alguns aspectos, isso aí é inegável, mas a gente tem total confiança de que nós estamos no caminho certo. Mas nada de graça, cara. Ninguém dá nada de graça para ninguém. Se a pessoa quer obter sucesso na vida, em qualquer segmento, ela tem que ir buscar, e é o que nós estamos fazendo. Mas ninguém afirmou no início da temporada, ninguém disse para ninguém que ia ser fácil. E não está sendo fácil, não será fácil até o final, mas nós iremos conseguir. Isso aí é uma certeza que nós temos aqui dentro. Nós iremos conseguir o acesso. É um momento de instabilidade, de resultado, né, digamos assim. O clube, num todo, vem se estruturando cada vez mais, isso aí é notório. Mas dentro do campo a gente está oscilando um pouco e vamos começar a reverter essa situação agora na próxima sexta-feira e tomar nosso trilho para a gente poder viver um pouco mais tranquilo, né? Porque isso aí não é da forma que nós queremos finalizar um ano, sob pressão, tendo que ganhar os jogos em casa para poder continuar dentro do G4. Nós queremos um pouco mais e sabemos que podemos dar um pouco mais. Léo Matos também foi perguntado sobre a responsabilidade desse grupo do Vasco de subir a equipe, né? Por conta do processo de SAF, né? A expectativa que a torcida tem de 2023 ser um ano melhor, ser um ano de novos tempos, né? Por conta da chegada da SAF. Então esse grupo tem a responsabilidade de colocar o Vasco na primeira divisão, uma responsabilidade ainda maior, já que se o Vasco não subir esse ano, todo o processo vai atrasar, né? Tendo que jogar uma Série B de novo no ano que vem. E Léo Matos também foi perguntado ali sobre a diferença desse ano para o ano passado, porque assim, em questão de pontos, o Vasco tem só 2 pontos a mais, né, nesse mesmo período do campeonato do que a equipe do ano passado. O Vasco, por exemplo, com 45 pontos, que é a pontuação atual, não estaria, né, dentro do G4 na Série B do ano passado. O Léo Matos também falou sobre isso, né, e mais uma vez se mostrou muito confiante, chegou a cravar mais uma vez que tem certeza que o Vasco vai subir. A gente tem buscado, né, as vitórias fora de casa. Elas não vêm acontecendo. Você citou aí alguns números relacionados ao do ano passado. Cara, mas como eu te falei, a gente nem pensa em não subir o Vasco. A gente nem pensa nisso. A gente tem certeza absoluta de que nós iremos subir o Vasco. Só que nós queremos que fosse de uma forma não mais fácil, é menos difícil, digamos assim. Como vinha sendo, né, com a gordura, às vezes a gente tropeçava e tinha as coisas sob controle. Hoje existe essa pressão, né, de fora para dentro, mas ainda continua nas nossas mãos e nós temos que confiar nisso. São 9 finais, passou a ser ainda mais importante cada jogo do que antes. Antes eram importantes, mas a gente sabia que qualquer escorregada nós tínhamos aquilo ali para poder manter. Hoje nós não temos mais. E, cara, como eu respondi na primeira pergunta, sexta-feira a gente reinicia agora é a nossa Copa, né? Vamos jogo a jogo para poder conseguir esse acesso. Você citou, pro ano, pode ser que seja um grupo que fique marcado para o ano que vem que não conseguiu subir o Vasco. Isso não vai acontecer. A gente nem pensa nisso. Nós temos certeza que nós iremos ficar marcados na história do Vasco como o último grupo que subiu o Vasco para a primeira divisão e espero para o futuro que isso não aconteça mais. Então, a nossa meta é essa. Então tá aí, né? Esse foi o Léo Matos mostrando muita confiança, pelo menos isso, né? Pelo menos a confiança não tá abalada e realmente não tem que estar abalada. Depende só do Vasco, o Vasco depende só dele para conseguir. Tá aí nas mãos e nos pés, né, desse grupo, desses jogadores. A gente pode ter aqui as nossas críticas a esse grupo, mas assim, o nível da Série B, não dá pra gente dizer que o Londrina tem um time melhor que o nosso, que o Sport tem um time melhor que o nosso, que o Ituano tem um time melhor que o nosso. Então, assim, é um acesso totalmente possível e que bom que lá dentro o grupo não pense em outra coisa, né? Segundo o Léo Matos, eles só pensam no acesso. Bom, uma última aqui antes de eu ir embora, meu amigo, polêmica, né? Polêmica na venda de ingressos aí para Cruzeiro e Vasco, partida que será realizada na próxima quarta-feira
lá em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão. Começaram hoje, né, as vendas dos ingressos, hoje apenas para sócio do Cruzeiro. A venda para o público geral, incluindo torcida visitante, vai começar apenas na sexta-feira, a partir das 4 horas da tarde. Então, os vascaínos, né, que vão para o Mineirão só vão poder comprar a partir da sexta-feira. E o que revoltou, né, a torcida do Vasco foi o preço dos ingressos. O Cruzeiro colocou ali o preço a R$200, isso mesmo, R$200, sendo a meia entrada R$100. Então, um preço muito elevado, né? Um preço muito caro que realmente revoltou aí a torcida vascaína. Bom, é um preço assim imoral, né? Um preço totalmente fora da realidade do brasileiro. Eu tenho certeza que até os cruzeirenses, né, acham um preço desleal, um preço que realmente não cabe no bolso da maioria dos brasileiros. Mas tem uma questão aqui que é importante a gente frisar. O Ronaldo Cruzeiro não está fazendo nada de errado. O que não pode acontecer é o Cruzeiro colocar um preço X para a torcida dele e o preço do mesmo setor, ou um setor equivalente para a torcida visitante, botar um preço maior. Como fez o CSA, por exemplo, no jogo contra o Vasco, que botou o preço maior ali para a torcida visitante. O Vasco, inclusive, entrou na justiça. Nesse caso, o setor roxo superior, que é o setor onde o Vasco vai ficar, o mesmo preço que o Vasco vai pagar, a torcida do Cruzeiro, né, que vai ficar no setor equivalente, também vai pagar. Então, não tem assim motivos, né, para o Vasco reclamar, porque tá caro para a gente, mas tá caro também para a torcida do Cruzeiro. Infelizmente, né, R$200, pô, é muito dinheiro no ingresso de jogo do futebol, mas é isso, não tem muito o que a gente fazer. É apenas acatar o preço colocado aí pelo clube mandante. Muita gente argumentou que não, pô, no jogo aqui no Maracanã o ingresso foi R$60, R$30 a meia, então o Cruzeiro tinha que colocar o mesmo preço. A lei não é assim, né? Foi R$60 a inteira e 30 a meia para a torcida do Cruzeiro, porque para a torcida do Vasco também era esse preço. Então é isso, não tem muito o que a gente fazer, apenas acatar, e aí, meu amigo, cada um decide se vai ou não para essa partida. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima.